Hoje é dia de Brasil, hein? Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira. Muito bom dia, dia 29 de junho, 19º dia de Copa do Mundo, segundo dia de mata-mata. E é dia de seleção brasileira a partir das 2 da tarde de Brasília. Tem Brasil e Japão. Expectativa já crescendo, aquele nervosismo batendo, afinal, não tem margem para erro, perdeu, tá fora. E eu vou querer saber o seu palpite, né? Deixa aqui o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha, faz todo aquele serviço que ajuda muito a gente aqui do canal do Gol. Mas eu quero o seu comentário aqui embaixo com o palpite para o jogo. Placar, se o Brasil vence, se o Brasil vai empatar e passar nos pênaltis, vai cair, vai ter um vexame. Eu quero saber o seu palpite aqui embaixo, tá? Então deixa aí, eu vou dar o meu palpite também, mas lá pro final, porque assim você assiste o vídeo completo. Vamos lá, com o gol.com.br, a nossa página de Copa do Mundo, temos aqui o caminho, né, para cada uma das seleções até a decisão, todos os jogos da fase 16 avos de final, já temos uma equipe classificada para as oitavas, é o Canadá que venceu a África do Sul, daqui a pouquinho a gente fala desse jogo, porque hoje é dia de falar de seleção brasileira, claro, é o grande foco do nosso vídeo hoje, o Brasil encara o Japão, 2 da tarde, NRG Stadium, lá em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, uma partida muito importante, porque é a primeira vez que o Brasil participa dessa fase, é a primeira vez que tem essa fase de 6 avos de final, e a seleção brasileira não quer correr o risco de voltar mais cedo para casa, né? Hoje é assim, perdeu, tá fora, então seleção muito focada. Transmissão, a gente passa o serviço para vocês, né? Da Globo, do SBT, do Sport TV, da N Sports, do GETV, da Cazé TV, e é claro, com um tempo real especial aqui. Assista na TV ou pelo YouTube, não sei onde você prefere assistir, mas coloca no nosso tempo real, porque a gente vai trazendo ali aquelas curiosidades, estatísticas, aquelas informações que ajudam você a parecer ainda mais conhecedor de futebol, aqueles números que só o Gol tem, né? Então nós trazemos todas as estatísticas para vocês. Por exemplo, confronto histórico entre Brasil e Japão, que é altamente favorável à seleção brasileira, 14 confrontos com 11 vitórias do Brasil, 2 empates e 1 derrota. O ponto ruim é esse, né? A derrota é justamente no último encontro, que foi em outubro do ano passado, a gente vai trazer aqui, mas Copa do Mundo, tem um duelo apenas, uma goleada do Brasil por 4-1 lá em 2006, última rodada da fase de grupos, né? O Brasil passou o carro para cima do Japão. Te olha essa escalação aqui, né? Dá até, que delícia, né? Tudo bem, deu errado depois, mas aí é sem engenheiro de obra pronta. Quando a gente olhava essa seleção, a gente estava bastante empolgado, com Dida no gol, Cicinho, Gilberto, Lúcio, Juan, Ronaldinho Gaúcho, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Kaká, Robinho e Ronaldo. Que seleção, entraram ainda Ricardinho, Zé Roberto, tinha Roberto Carlos no banco de reserva, já estava poupando até alguns jogadores aqui, já tinha classificado, né? Cafu no banco, Júlio César era o goleiro, então rodou ali, o Rogério Ceni entrou, né? O Dida era o titular, o Rogério Ceni entrou e o Júlio César viria a ser o titular na sequência da seleção brasileira, tinha Cris, que seleção, Fred e Adriano, que coisa incrível, e acabou vencendo por 4-1, deu errado depois, né? Caímos nas quartas contra a seleção da França. E aqui o último encontro, Brasil 2, Japão 3, né? Nesse jogo amistoso que aconteceu lá em Tóquio, né? E a seleção brasileira que saiu vencendo por 2-0, fez gol aos 26 com Paulo Henrique, Martinelli ampliou aos 32, foi para o intervalo vencendo por 2-0 e aí no segundo tempo algumas mudanças feitas pelo Ancelotti, primeiro táticas, depois mudanças de jogadores, acabaram custando bastante caro. O Brasil leva um gol com 7 minutos da segunda etapa, no Minamino, faz o 2-1. O Brasil faz algumas mudanças, né? Sai o Bruno Guimarães, sai também o Martinelli, sai o Vini Júnior e o Japão gosta do jogo, vai crescendo. Nakamura empata a partida com 17 da segunda etapa e o Ueda fez depois o gol da vitória, a primeira vitória da história do Japão num jogo contra o Brasil. Então essa é a última impressão. Já era o Ancelotti o treinador, né? O Moriyasu era o técnico da seleção japonesa e a seleção japonesa que vem aí num embalo bem interessante, tá? É uma equipe que vem de 9 meses
de invencibilidade, com alguns jogos bons aqui, não é só aquela seleção que tá jogando qualquer coisinha, não. Vai passando um grupo complicado, segundo colocado no grupo que tinha a Suécia e que tinha a Holanda, empatou em 2-2 a Holanda, empatou em 1-1 com a Suécia, venceu a Tunísia por 4-0, tinha vencido um jogo amistoso em março contra a Inglaterra por 1-0, anteriormente, lá em 2025, tinha vencido esse jogo contra o Brasil. A última derrota foi para os Estados Unidos em setembro do ano passado. E aí você vai voltando aqui, lá em 2023, eles fizeram 4-1 na Alemanha, jogando fora de casa, tá? Jogando na Alemanha. Isso aqui provocou uma revolução também na seleção alemã, mas é esse o cenário. Antes de passar a provável escalação, trazer a palavra dos protagonistas, né? O Marquinhos falou sobre essa história de deixar favoritismo de lado, porque essa é a ideia, né? A seleção japonesa vem bem, é uma seleção que tem seus perigos, que pode criar alguma dificuldade, que pode criar alguma surpresa, então não dá para contar aí com, né, o ovo ainda na galinha, então espera um pouquinho. Mata-mata é uma nova competição, temos que dar um passo de cada vez, por experiência própria em outra Copa, a gente viu o quanto é importante estar focado em cada momento, cada detalhe de um jogo. Então vai ser isso que a gente vai fazer. Estava se referindo também à derrota do PSG diante do Botafogo e até a final contra o Chelsea. O PSG era favorito na final do Mundial do ano passado. E as coisas deram errado, né? Na última Copa fomos eliminados para a Croácia, onde apontava que o nosso time era superior e éramos favoritos. No Mundial de Clubes o PSG também perdeu para o Botafogo e todos falavam da nossa superioridade. Temos que ter maturidade para entender o que futebol é assim e não adianta favoritismo. Precisamos mostrar em campo que somos o melhor time. E essa é a situação com toda certeza. Seleção brasileira que só tem um desfalque, né? O Rafinha nem viajou, ficou lá. Pode ser que volte para a partida contra o vencedor de Noruega e Costa do Marfim, oitavas de final, se o Brasil avançar. E já a seleção do Japão tem o problema. O Kubo não volta ainda, também não viajou. O Kubo se machucou no jogo contra a Holanda. Também tem dúvida nessa formação. Vou colocar a escalação aqui na tela. Você olha os dois times, mas vamos focar a seleção brasileira, que o técnico Carlo Ancelotti não confirmou, ele não quis passar, ele fez uma brincadeirinha ali, falou, eu tenho que ficar pensando, se eu passar a escalação fica fácil para vocês, mas a tendência é que pela primeira vez ele repita uma escalação da seleção brasileira, que teria Alisson Becker no gol, Danilo na direita, Gabriel Magalhães e Marquinhos como dupla de zaga, Douglas Santos na esquerda, aí no meio de campo Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá, o ataque com o Ryan na direita, na vaga do Rafinha, foi bem no jogo passado, Vinícius Júnior e Matheus Cunha lá na frente, essa provável escalação da seleção brasileira. O Ancelotti ontem na entrevista coletiva também falou sobre o jogo ser ao meio-dia, né? Porque questão de horário, fuso horário, tudo. Então lá em Houston é meio-dia, ele falou da programação diferente que tem que fazer, questão de alimentação, mas trata-se de um estádio que tem teto retrátil e é totalmente climatizado. Então a temperatura vai estar boa. Tá quente em Houston hoje, mas no estádio você não vai perceber, vai ser um clima bastante agradável, é uma casa bem tecnológica aqui, a casa do Houston Texans da NFL, belíssimo estádio. Sobre Neymar, ele também foi questionado e ele comentou sobre a possibilidade do Neymar entrar. Falou que lamentou o fato do Neymar ter treinado pouco junto com o restante do grupo por conta da lesão dele, né? Então demorou um pouquinho para conseguir jogar. E aí ele falou assim, 15 minutos, tem condição. Mas ele deixou uma condicional, ele falou, dependendo do cenário. Passando aquela impressão mais ou menos que a gente já teve das outras vezes, que o Neymar pode entrar neste momento se o jogo estiver mais resolvido. Ele não quer colocar o Neymar em campo precisando ir buscar alguma coisa, a sensação é essa. Não sei se pelo que ele vê do Neymar, o que ele viu nos últimos tempos, ou apenas pela lesão. O cara jogou 20 minutos na partida contra a Escócia depois de mais de um mês parado, estava fora desde lá daquela partida do Santos contra o Curitiba, mas ele não vai forçar nada aqui com o Neymar. Deve repetir a escalação, Ryan jogando pelo lado direito e o Neymar como opção no banco de reservas, dependendo de como as coisas estiverem, tá? Ele falou que tá evoluindo bem e 15 minutos, depende muito do contexto do jogo de amanhã, né? Que no caso é o jogo de hoje, então vamos ficar de olho. 14h de Brasília e acabando essa partida
entraremos em edição especial aqui em O Gol, aqui no canal do YouTube do Gol, com o Na Cara do Gol, fazendo a nossa análise aqui pós-jogo. Vamos participar, eu, Massa, toda a equipe do canal O Gol, para conversar sobre esse jogo. Espero que com uma vitória da seleção do Brasil. Quero saber seu palpite, daqui a pouquinho eu falo o meu, tá? Vamos lá, com os jogos de hoje ainda a gente continua, porque na sequência, às 5h30 da tarde, tem Alemanha e Paraguai se enfrentando. A Alemanha liderou o seu grupo, o grupo E, perdeu a última partida, mas já estava classificado, perdeu para o Equador, que precisava da vitória para se classificar, fez algumas mudanças e acabou perdendo. E a seleção do Paraguai, que se classificou como a 7ª das 8, né, seleções que ficaram em terceiro lugar, que avançavam, né? Foi a penúltima seleção a conseguir a vaga aqui. A seleção do Paraguai não fez uma boa primeira fase, foi goleada pela seleção dos Estados Unidos, venceu a Turquia por 1-0 e depois conseguiu um empate que garantiu ali a classificação, mas não é uma seleção que encanta, não é uma seleção que agrada, assim. O time do Gustavo Alfaro deve jogar mais defensivamente, travadinha aqui atrás, tentando um contra-ataque, tentando atrapalhar a criação da Alemanha. A Alemanha bem favorita para o jogo hoje, que acontece às 5h30 da tarde, transmissão da Globo, Sport TV, GE TV e Cazé TV, lá no Gillette Stadium, em Foxborough, região ali de Boston. Essa a partida das 5h30. E aí, na sequência, a gente fecha esse dia com o confronto entre Holanda e Marrocos. Holanda, que liderou o seu grupo, né? Liderou o grupo F, fez 7 pontos, foram 2 vitórias e um empate, marcou 10 gols, sofreu 4, contra o Marrocos, que foi a segunda colocada no grupo do Brasil, mesma pontuação do Brasil, mas ficou atrás nos critérios de empate, também 2 vitórias e um empate, fez 6 gols e sofreu 3, né? Sofreu 1 gol do Brasil, 2 do Haiti e garantiu essa classificação. Vai ser um jogo bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. A Holanda volta a contar com a formação principal, tinha poupado ali o Van de Ven, o Summerville deve voltar a jogar aqui no time, porque a tendência é essa, colocar os seus melhores jogadores. O Ronald Koeman tem ali um time formado como o titular, né? Você já espera dessa equipe. Às 10 da noite, o jogo que acontece lá em Monterrey, no México. Quem avançar daqui vai encarar o Canadá, que já garantiu a classificação. Venceu a seleção da África do Sul por 1-0. Eustáquio foi lá nos acréscimos marcar. Eustáquio, que jogou no Porto, um jogador interessante. Foi um jogo... não foi dos melhores, vamos dizer assim. Não foi aquele jogo que a gente desejava para a abertura de um mata-mata de Copa do Mundo, mas foi exatamente o jogo que a gente esperava de uma África do Sul e Canadá numa Copa do Mundo, né? Partida lá no SoFi Stadium em Los Angeles, em Inglewood, em Los Angeles. Algumas boas chances, principalmente da seleção canadense, a seleção sul-africana muito dedicada defensivamente, conseguindo tirar umas bolas que pareciam gol claro ali. Teve uma excelente oportunidade no primeiro tempo, um bate-rebate dentro da área que foi salvo ali pela defesa sul-africana. No segundo tempo também teve mais uma boa chance da seleção canadense, mas só foi sair no finalzinho, né? No finalzinho, já aos 46 minutos, arriscou o Eustáquio e fez o gol que coloca a seleção canadense nas oitavas, né? A seleção do Canadá, que nunca tinha avançado além da fase de grupos, assim como a África do Sul, e agora os canadenses anfitriões. Aliás, primeiro anfitrião a jogar fora de seu país, né? Porque a seleção da Coreia do Sul não jogou a final da Copa do Mundo, que seria no Japão, jogaria fora de casa. O Canadá tendo esse cenário porque avançou em segundo lugar no seu grupo, então é um anfitrião que jogou fora de sua casa, jogou lá em Los Angeles e garantiu a classificação. A gente volta aqui com o cenário. Então tá aqui o Canadá esperando o vencedor de Holanda e Marrocos. Alemanha e Paraguai jogam hoje, quem avançar pega o vencedor de França e Suécia, que jogam amanhã às 6 da tarde, e aqui embaixo o Brasil, né, que vai encarar o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que jogam amanhã às 2 da tarde. Então a gente fica de olho sempre nesses jogos e, claro, em toda a Copa do Mundo. É isso, pessoal. Espero saber o palpite de vocês, porque eu vou dizer o meu aqui. Eu acho que o Japão é uma grande seleção, mas que presta muita reverência ainda para a seleção brasileira. Vou ficar com a vitória por
2-0 para a seleção brasileira. 2-0 Brasil. Acho que a seleção do Japão vai se defender, vai priorizar a parte da defesa e tentar um contra-ataque. Acho que o Brasil estará bem postado. Talvez tome um gol, seja um 3. Eu acho que vai ter 2 gols de vantagem, mas eu vou ficar com 2-0 para a seleção brasileira. E o Vini Júnior vai fazer mais uma vez aqui, vai manter essa sequência. Não sei se ele vai fazer os 2, mas um pelo menos ele faz. Eu vou colocar o segundo gol para o Ryan. Quero saber o seu palpite aqui embaixo. Deixe seus comentários, o seu like, o seu hype. Aquele abraço, valeu!